onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pai, Senhor, povo de Deus. Glória ao Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Pai, onde podemos sair alimentados pela palavra, pelos louvores e pela presença do Senhor Jesus, que é a nossa fonte verdadeira. Amém? Abra suas Bíblias ou Bíblia lá no Salmos 91. Salmos bem conhecido. Aonde eu costumo dizer que em qualquer casa que você vai, esse salmo está aberto. Numa estante, numa rack, em cima de qualquer canto. Só que o segredo é andarmos e meditarmos nesse salmo. Você vê ele em diversos lugares, mas empoeirado, como se fosse abrir esse salmo e deixar na tua casa aberto, fosse mudar alguma coisa. Não. Se você não tem uma busca diária com Jesus Cristo, se você não se alimenta com este salmo, com esta palavra, não adianta você deixar ele aberto na tua casa. Ele tem que estar aberto no teu coração. Amém? A palavra do Senhor então nos diz assim, lá nos Salmos, no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide calçará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará,
e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Podeis se assentar, igreja. Eu acho interessante nesta mensagem a qual Deus nos dá. É sobre a proteção que o Senhor nos dá. É sobre o refúgio que nós só encontramos nele. É sobre um amor que não há outro igual. É sobre um amor que você não acha em ninguém. É sobre um amor que se entregou por mim, por você. É sobre um amor que coloca anjos para cuidar de nós. É sobre um amor que põe pessoas para cuidar de nós. É sobre um amor que põe vidas para nós também cuidarmos. É sobre um amor que nos ama todos os dias, sabendo que ainda somos pecadores. Sabendo que ainda iremos pecar. Sabendo que ainda iremos falhar. Sabemos que ainda queremos desistir muitas das vezes, mas o Senhor mesmo assim nos ama. Nos dá todo dia uma nova chance de um novo recomeço. Nos dá todos os dias uma manhã, tarde e noite abençoada. Mesmo sabendo que somos falhos. Esse é o amor de Jesus Cristo, que nos diz também no Salmos 23, que Ele é o nosso pastor, o bom pastor, que não deixa faltar nada. Olhamos para nossas vidas, olhamos para os nossos lares, olhamos para as nossas profissões e dizemos: amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou me sacrificar para fazer isso, para me conseguir algo melhor financeiramente. Mas o Senhor diz: o amanhã pertence a mim. Por que planeja tanto? Por que planeja tanto? Se você nem viveu hoje ainda, o amanhã pertence a mim. Buscai primeiro as coisas de Deus. Aleluia. E as coisas que você necessita para viver neste mundo, eu darei a ti. Buscai primeiro o meu altar. As outras coisas que você necessita no teu profissional, te darei. As coisas que você precisa para sobreviver, te darei. Mas viva primeiro a busca para o meu reino. Aleluia. Fique em paz. Acalma-te, pois Jesus está no barco. Acalma-se, a tempestade muitas das vezes quer te tragar. Jesus está no barco. Se não tiver uma tempestade na tua vida, provavelmente você está andando em mar errado. Porque o crente, ele precisa passar pela tempestade para sentirmos que Deus é nas nossas vidas. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Aleluias. Hoje pela tarde, rapidamente, fui correr. Eu sempre planejo, igreja, correr 5 quilômetros. Sempre planejo. Só que eu corro e eu coloco ministrações no fone e chamo a presença do Senhor. E ali eu fico meditando o que eu vou falar no final do percurso, no final da corrida. E ali eu falei: Senhor, o que eu vou falar? Tem pessoas que estão vendo esses status. Mas igreja, deixa eu dizer algo. Mas esse mundo, ele está tão doente. Esse mundo, ele está tão necessitado de Deus. Esse mundo, ele está tão necessitado da presença de Jesus Cristo, que não há médico que cure essas pessoas. E aí eu parei para analisar, eu falando com Deus ali, e ali passaram-se, fui embora, sem rumo. Eu falei: Senhor, e
Esse mundo está tão doente, Senhor. Mas há um motivo para eles estarem assim. Ninguém, igreja, quer mais sentir a presença de Jesus. Você olha para as pessoas, você faz um convite, as pessoas não querem mais aceitar, não querem ser curadas pela alma, porque os problemas que elas têm não é financeiro, os problemas que elas têm não é físico, os problemas que elas têm é na alma. Frustração, desânimo, tristeza no lar, pensamentos de suicídio, pensamentos de derrota, não são problemas. Isso é problema da alma. E aí é só Jesus para curar. Aí é só Jesus para transformar. Mas muitas das vezes não podemos fazer nada, porque as pessoas querem a bênção, mas não o provedor, que é Jesus Cristo. Aí eu paro para analisar e peço aos irmãos: vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por cada momento que a gente tem na casa dEle, na presença dEle. Porque um dia também estivemos com essa alma machucada, triste, cansada. Eu digo para vocês, não quero voltar. Quero que todos os dias o Senhor venha me curando, todos os dias, para que possamos, juntos, herdar o reino dos céus. Amém? Feche teus olhos, melhor posição que você quiser, de joelho, de pé. Mas fale com Deus, fale com o Pai, pois Ele está aqui esta noite para te responder. Ele está esta noite aqui para falar com você. Pai, eu entro na Tua presença, Senhor Jesus, Pai. Ah, papai querido, sabendo, Pai, das minhas fraquezas, Pai. Falho e pecador, Senhor Jesus, temente ao Senhor, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai, pedindo perdão, Senhor Jesus, pelas minhas falhas, Senhor Jesus, fraqueza, Senhor Jesus, pensamentos que não provêm de Ti, Senhor Jesus, Pai. Mas eu clamo a Ti, Senhor Jesus, Pai, pela minha vida, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa a cada dia, Senhor Jesus, falar aos nossos corações, Senhor Jesus, de uma maneira sobrenatural, Pai. Uma maneira que só o Senhor tem, Pai, de curar as dores, Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai, de dar, Pai, um alívio ao nosso coração, Senhor Jesus, Pai. Papai querido, eu peço a Ti, Senhor Jesus, Pai, por cada vida, Senhor Jesus, dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Aqueles também que não estão, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, da mesma maneira, Senhor Jesus, Pai, ir ao encontro, Senhor Jesus, neste momento, Pai. E trazer um alívio para a alma, Senhor Jesus, Pai. Trazer um alívio para o coração, Senhor Jesus, Pai. Que talvez nesse momento, Senhor Jesus, Pai, se encontre inquieto, Senhor Jesus, Pai. Se encontre, Pai, querendo desistir, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, papai querido, sabe, Pai, trazer, Pai, um renovo que só o Senhor tem, Espírito Santo de Deus, Pai. Ah, papai querido, Pai, nós entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor Jesus, Pai. Por Senhor estar, papai querido, todos os dias, Pai, na caminhada conosco, Pai, nos ensinando, Pai, nos ajudando a prosseguir, Senhor Jesus, Pai, porque sabemos, Senhor Jesus, Pai, com nossas forças, Pai, não iremos, Senhor Jesus, Pai, sabemos que com nossas forças, Pai, desistimos, Senhor Jesus, Pai, mas sabemos, Pai, que com o Teu Espírito Santo, Pai, iremos mais longe, papai querido, alcançamos, Pai, os Teus propósitos, Senhor Jesus, e os Teus planos, Senhor Jesus, Pai. Ah, papai querido, que eu não viva, Senhor Jesus, mais os meus sonhos, Senhor Jesus, Pai, mais os meus pensamentos, mais os meus planos, Senhor, mas que eu viva os Teus, Senhor Jesus, Pai, porque são melhores, Senhor Jesus, Pai, porque são maravilhosos, Senhor Jesus, Pai, mesmo Espírito Santo de Deus, eu não entendendo, Pai, eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para mim, Pai, o Senhor tem o melhor, Pai, para minha casa, Pai, o Senhor tem o melhor para o meu ambiente, Pai, o Senhor tem o melhor para os meus irmãos, Senhor Jesus, Pai, o Senhor tem o melhor, Senhor Jesus, para o meu ministério, papai querido, Pai, ah, Espírito Santo de Deus, Pai,
o Senhor possa, Senhor Jesus, Pai, renovar nossas forças a cada dia, Senhor Jesus, Pai. Sou grato a Ti, Senhor Jesus, Pai, por cada KM, Senhor Jesus, Pai. Sou grato a Ti, Senhor Jesus, por cada oportunidade de estar correndo, Pai, e de levar, Papai querido, a Tua boa semente, Senhor Jesus, Pai. Papai querido, que a cada mensagem, Papai querido, Pai, possa tocar o coração, Pai, daqueles que vêm, Senhor Jesus, a cada estado, Senhor Jesus, Pai. Não é, Pai, para minha glória, mas é para a Tua, Senhor Jesus, Pai, porque é sobre a Tua palavra, Pai, é sobre Ti, Jesus, é sobre o Teu santo nome, Senhor Jesus, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a continuar, Pai, em cada propósito, Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Papai querido, sabe, Pai, a conseguir mais vida, Senhor Jesus, para o Teu reino, Senhor Jesus, Pai. Nos dê estratégia, Senhor Jesus, Pai, para continuarmos, Senhor Jesus, Pai, lançando a Tua palavra, Senhor Jesus, a cada coração, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, transforma a vida, Senhor Jesus, Pai. Transforma, Papai querido, jovens, Papai querido, Pai. Transforma, Senhor Jesus, corações, Senhor Jesus, Pai, que neste momento, Pai, estão quebrados, Senhor Jesus, Pai. Corações que neste momento estão sangrando, Senhor Jesus, Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, Pai, ir de encontro, Senhor Jesus, com cada vida, Pai, e trazer, Senhor Jesus, Pai, a paz, Senhor Jesus, Pai, que só o Senhor tem, Pai, que só o Senhor pode nos dar, Senhor Jesus, Pai, um refrigério, Pai, na alma, que só o Senhor nos dá, Senhor Jesus, Pai, um alívio no coração, Pai, uma força, Pai, que só vem de Ti, Senhor Jesus, Pai. Papai querido, Pai, restaura, Pai, a cada vida, Pai, a cada lar, Pai, a cada casamento, Senhor Jesus, Pai. Faça de novo, Pai, se for necessário, Pai. Faz descer novamente, Senhor Jesus, se for necessário, Pai. Faça de novo. Quebra, Senhor Jesus, se for necessário, Pai, para que possamos ficar, Pai, na Tua vontade, Pai. Na Tua vontade que é boa, é perfeita e é agradável, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória ao Senhor. Tu és santo, Deus, Tu és poderoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso, Senhor Jesus. Amém, igreja? Em espírito de oração, que você interceda por estas vidas que está neste caderno, por essas vidas que necessitam ainda de oração, e que você também agradeça, porque tem nomes aqui que já receberam a bênção, que já receberam a cura, que já receberam o milagre. Tem nomes aqui que já estão marchando com Jesus Cristo. Tem nomes aqui que já alcançaram o propósito de Deus. Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus, Pai, para clamar, Espírito Santo de Deus, por estas vidas, Senhor Jesus, Pai. Pai, eu apresento a vida, Senhor Jesus, a nossa pastora Ana, Senhor Jesus, Pai. Pai, aquela enfermidade, Pai, que tem tentado travar a Tua serva, Senhor Jesus, Pai. Papai querido, aquela enfermidade, Pai, que tem travado o chamado da Tua serva, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro com ela neste momento e curar, Senhor Jesus, Pai, e restaurar ela novamente, Senhor Jesus, Pai. Cura, Senhor Jesus, Pai. Papai querido, dê vitória para a Tua filha, para a Tua serva, Senhor Jesus, Pai, para que ela possa, Senhor Jesus, continuar, Senhor Jesus, Pai, a fazer aquilo ao qual o Senhor ordenou a ela, Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, eu apresento a Ti também, Senhor, a vida do Adilson, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa continuar, Papai querido, cuidando dele, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor envie a provisão para ele, para a família dele, Senhor Jesus, Pai. Pai, eu Te agradeço, Senhor Jesus, Pai, por cada vida que aqui está, Papai querido, Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, Papai querido, Pai. Que o Senhor possa trazer a restauração, Pai. O renovo, Senhor Jesus, Pai. Físico, Senhor Jesus. Espiritual, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Jesus, a cada vida, Pai. Que elas possam, Papai querido, Pai, dar bom testemunho, Pai, daquilo ao qual o Senhor fez, Pai. Daquilo ao qual o Senhor curou, Senhor Jesus, Pai. Que elas venham aqui,
aqui, Senhor Jesus, Pai, saltitando na tua presença, Pai, e dizendo: estou curado, estou são, estou salvo, porque nós cremos, Senhor Jesus, Pai, que a tua palavra, Senhor Jesus, Pai, nós cremos que o teu poder, Senhor Jesus, Pai, é cura, Pai, e é libertação, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória ao Senhor. Aleluias, glória ao Senhor. Amém, igreja? Deus é bom, né, igreja? Deus é maravilhoso. Grupo de louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos exaltar o nome do Pai, aleluias, nesta noite, aleluia, glória a Deus. Ministério de louvor, sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Enquanto a gente se prepara aqui para adorar ao Senhor, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Aproveitar que tem menos gente hoje, daí eu não fico com tanta vergonha. Esses dias eu estava lá no meu trabalho e chegou uma pessoa e começou a falar da palavra do Senhor. E eu meio que questionei, porque era uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não gosta muito de falar de Bíblia. E essa pessoa dizia assim: quando o profeta Isaías foi até a presença do rei Ezequias e disse assim: ó, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. E aquela pessoa me dizia com tanta autoridade assim que a gente tem que pedir, a gente tem que pedir. E falava, e eu falava: Senhor, Ele não conhece. Mas é bom quando o Senhor faz assim com a gente, porque daí Ele faz a gente ir lá na Bíblia procurar. E eu falei: eu vou ler. E eu me deparei, aleluia, com uma situação assim, que o Senhor disse: volta, Isaías, diz para Ezequias que eu vou acrescentar. Isso é bom, não é bom? E o Senhor me fez assim voltar e me perguntar a mim mesmo, a mim mesma, se o Senhor me acrescentasse algo, o que eu faria? Aleluia. Se o Senhor te acrescentar algo, o que você vai fazer? Porque a gente acha que quando o Senhor diz põe a tua casa em ordem é porque está desorganizado. Mas não é isso. Quando o Senhor fala põe a tua casa em ordem, pode estar tudo organizado, mas tem coisas que está faltando a prioridade. E nós sabemos que o rei Ezequias não colocou a casa em ordem. Durante esses 15 anos, aleluia, que o Senhor permitiu ao rei Ezequias, sabemos que o filho dele, o sucessor dele, foi o pior rei de Judá. Sabemos que quando ele foi curado e ali ele se levantou e começou a dizer que estava bem, ele trouxe príncipes da Babilônia para ver as riquezas que ele tinha. Mas em momento algum ele apresentou a casa dele em ordem. Se o Senhor te acrescentar algo hoje, é o tempo de você colocar em ordem.
É o tempo de você buscar. É o tempo de você priorizar. É o tempo de você reinar dentro do teu lar, aleluias. É o tempo de você ser o sacerdote da tua casa. É o tempo de você ministrar na vida do teu vizinho. É o tempo de você não falar palavrão no trânsito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra do Senhor hoje, ela veio desde o começo do culto e ela vai dar continuidade agora. Se você não leu no começo, se você não falou aí no seu cantinho aí, você vai cantar ela agora, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa o
nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, sacia nossa fome, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, assim como imitamos os seus passos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, livra-nos, livra-nos do mal, porque és teu, somente teu, totalmente teu. É o rei, é o rei, é o poder, é a glória, sempre a glória, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia.
Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. Eu também já vou agradecer na minha rica oportunidade. Eu sei lá, dá vontade de pregar, né? E passa a oportunidade para irmã Valéria, que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço para os irmãos que se coloquem de pé em reverência à palavra e abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Aleluias. Lucas 5, 27. Que diz assim: a vocação de Levi. E, depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pai, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença nesta noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa me usar como ferramenta e como instrumento em Tuas mãos nesta noite, Pai. Que não venha ser eu falando, mas que venha ser o Espírito Santo, Senhor, falando com a Sua igreja. Unge os meus lábios, Pai, com brasas para falar do Seu amor. Me capacita nesta noite, Pai. Usa-me como ferramenta, como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Venha me capacitar nesta noite. Venha falar com o coração de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai, que possamos estar atentos à Tua voz, Pai. Fale conosco nesta noite através da Sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Levi, a qual passou-se a chamar Mateus. Mateus, o nome hebraico que significa dádiva de Deus ou dom de Deus. Mateus, o Levi, ele foi um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus, ele era um judeu, mas ele conhecia as leis e o Velho Testamento. Só que Mateus, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos do Império Romano. Os impostos que Mateus cobrava eram impostos de mercadorias, de produtos, de ir e vir. Essas mercadorias de ir e vir gerava tributo para Roma. Então Mateus, ele fazia essa cobrança dos impostos. Zaqueu também foi um cobrador de impostos. Só que Zaqueu, ele tinha um patamar mais alto que Mateus. Zaqueu, ele era o chefe, vamos dizer assim, ele já tinha muito dinheiro. Então Zaqueu, ele mandava pessoas, ele contratava pessoas para cobrar impostos. Já Mateus, não. Mateus, ele era aquele que ele pegava o seu banquinho, colocava no meio da cidade, na recebedoria, na alfândega, na coletoria, né? Como muitas Bíblias dizem. Ele mesmo pegava o seu banquinho e ia cobrar os impostos. Então existe uma diferença. Aleluias. E Mateus, ele era um judeu, conhecedor da lei do Velho Testamento. Mas por ele ser judeu e um republicano, é republicano? Eu estou falando certo? É um publicano. Ele, por ser um publicano, cobrador de impostos, ele tinha uma má reputação. Todos os judeus que trabalhavam com cobrança de impostos, ele tinha uma má reputação.
As pessoas, os outros judeus olhavam com desprezo para eles. Tinha nojo deles. Por quê? Porque eles estavam trabalhando a favor do opressor deles, que era Roma. Então os outros judeus olhavam com um olhar de desprezo, de ódio. Sabe? Porque eles tinham uma má reputação. Era como se fossem traidores para os outros judeus. E eles cobravam, os cobradores, assim como Mateus, eles cobravam muito para eles ficar com lucro. Como eu disse, Mateus ele cobrava os impostos de produtos e mercadorias de ir e vir. Então Mateus, como ele mesmo que cobrava, ele poderia cobrar o lucro que ele quisesse. O valor que ele quisesse. Se a Roma pedisse 50%, ele poderia cobrar 70% para ele ficar com lucro ali para ele. Então dá a entender, irmãos, que através desse trabalho de Mateus, ele tinha uma boa condição. Dá a entender que ele era rico, porque ele tirava o lucro para ele. Então você já entendeu um pouco de quem era Mateus? O cobrador de imposto. O cobrador de impostos que tinha olhar para ele com desprezo. Era conhecedor da palavra, mas ele escolheu aquela profissão para si mesmo. Mesmo sabendo que ele seria julgado pelos outros judeus. Mas foi uma escolha de Mateus. Versículo 27. E depois disto, saiu. Depois de quê? É tão bom quando a gente frisa nos versículos, né? Que a gente começa a entender o que o Senhor está falando. E depois disso saiu. Depois de quê? Jesus, ele estava já em cidade fazendo os teus milagres. E Jesus ali, um pouco antes de ter um encontro com Mateus, ele já estava fazendo milagres, ele já estava pregando a sua palavra. Jesus já tinha curado um leproso, já tinha curado um paralítico. Ele estava ali na cidade. Ele retornou a Cafarnaum e estava curando. Ele já tinha encontrado alguns dos discípulos, como no próprio capítulo 5, já fala da pesca maravilhosa, que ele teve um encontro com André e Pedro. Então, depois disso o quê? Depois de Jesus estar fazendo os milagres, depois de Jesus já estar na cidade, dando o seu nome, vamos dizer assim, trabalhando, ele já estava ali falando a sua palavra, fazendo os seus milagres. Então, depois de Jesus fazer tudo isso, a caminho, ele viu um publicano chamado Levi, ou Mateus, assentado na recebedoria. Como eu disse, tem Bíblias que falam recebedoria, coletoria ou alfândega. Aleluias. E disse-lhe, segue-me. Jesus ele não chegou e falou, opa, boa noite, oi, boa tarde, bom dia. E aí, tá tudo bem? Jesus só falou, segue-me. Só que antes dessa palavra sair da boca de Jesus, houve um movimento de Jesus. O olhar de Jesus para Mateus. O olhar, sabe aquele olhar de Jesus que Mateus ele entendeu aquele olhar? Sabe aquele olhar de amor que não teve um olhar de condenação? Não teve um olhar de julgamento. Mateus, quando ele encontra o olhar de Jesus para ele, Mateus, acostumado com olhares de julgamento, de desprezo, ele recebe aquele olhar de amor, aquele olhar diferente. Houve este encontro. Houve essa, vamos dizer, essa troca de olhares. Mateus, um judeu, estava tão acostumado a receber os olhares, sabe, de nojo, de desprezo, que ele nem se importava. Mas quando Jesus olhou para ele e disse somente uma palavra, segue-me. Mateus, ele entendeu aquele olhar de compaixão, sabe, esse olhar de amor. É esse olhar hoje que o Senhor está nos olhando. O Senhor, o próprio Jesus que olhou para Mateus, é hoje que está olhando para nós com um olhar de amor, um olhar de salvação. O Senhor não está te olhando com um olhar de julgamento. O Senhor não tem te olhado com um olhar de condenação. Aleluias, glória a Deus. E disse, segue-me.
Como eu disse, apenas uma palavra o Senhor falou para Mateus. E seguir, o segue-me é andar onde eu ando. É ser um discípulo de Jesus. É um convite de Jesus para você largar os velhos hábitos. É aprender, é andar e viver com Jesus. E o mais interessante, além de Mateus entender esse olhar de amor para ele, Mateus ele não questionou quando Jesus disse segue-me. Quando a gente lê, a gente entende que Mateus, quando ele teve aquele olhar, Jesus falou segue-me. A reação de Mateus foi o quê? Foi levantar. Ele não se hesitou. Sabe? Ele não falou assim, eu? Não é o irmão do lado aqui? Não é o rapaz que está passando ali? Não é o meu segurança, não? Eu? Eu vou deixar tudo aqui? Não. Mateus não fez isso. E quantos de nós que fazemos isso, que a gente hesita quando Jesus fala, segue-me? Ai, eu não, Jesus. Eu? Não é meu pai, minha mãe, não? Não é meu irmão, não? Não é o irmão que está aqui do lado? A gente se hesita, né, quando Jesus nos chama. Porque eu creio que cada um que está aqui nesta noite, o Senhor já fez o convite de segui-lo. Só que muitos têm se hesitado ou questionado. Eu, Jesus? Eu mesma, Valéria, já hesitei. Eu, Jesus, eu pregar a sua palavra? Eu, Jesus, que tenho vergonha, eu que falo rápido, misericórdia, ninguém vai entender nada do que eu falo. Tem certeza que é eu? Mas eu tive um encontro com esse olhar que me fez entender o olhar de amor. Eu entendi este olhar que poderia me transformar. Eu entendi o segue-me do Senhor. E eu creio que os irmãos estão entendendo o segue-me de Jesus. Aleluias. Versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E ele, deixando tudo. Mateus e Marcos, eles não falam este pequeno detalhe, deixando tudo. Pode ler o Evangelho de Marcos e Mateus, eles não citam. Mas Lucas, por ser um médico detalhista, ele detalha passo por passo do seu evangelho. Lucas era tão detalhista que ele marcava passo por passo. Então ele estava ali conversando e ele falava, mas me conta mais detalhado. Como que foi isso daí? E Lucas, ele cita, deixando tudo. Então Mateus, ele recebe este encontro, este olhar de Jesus. Ele recebe a palavra de Jesus, o convite de Jesus de segui-lo. Ele se levanta e deixa tudo. E deixando tudo para Mateus não é apenas uma mesa de trabalho que ele deixa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mateus, ele não deixa apenas o posto do seu trabalho, a mesa do seu trabalho. Mateus, ele deixa o seu status. Mateus, ele deixa o seu conforto, a sua estabilidade financeira. Mateus, ele deixa a sua proteção militar, porque eles eram tão odiados que eles tinham que andar com segurança, vamos dizer assim, né? Com um protetor ali militar. Porque senão os outros judeus tinham tanta raiva deles que eles poderiam ir até ele para bater, para tentar fazer alguma coisa contra ele. Então ele tinha uma proteção. E ele deixou tudo. O seu conforto, a sua estabilidade financeira. Mateus, ele deixa o seu pecado. Não estou falando que vocês têm que deixar o seu serviço. Mas Mateus entendeu que aquela profissão que ele escolheu era um pecado. Era algo que impedia dele seguir Jesus. Mateus, ele deixa a riqueza material a fim de ganhar a espiritual. Quando Mateus, ele entende esse olhar de Jesus, ele não fala assim, nossa, vou deixar meu emprego. Nossa, mas e o dinheiro que eu recebo aqui? E meu conforto? Porque, irmãos, dá para entender que Mateus, ele tinha uma boa vida. Ele tinha uma boa conta financeira. Ele tinha dinheiro, ele tinha conforto. Porque ele tirava lucro.
Só que ele não se hesitou quando Jesus fez o convite de segui-lo. Eu vou ter que deixar tudo. Vou ter que deixar meu segurança. Eu vou ter que deixar o meu conforto, a minha casa. Vou ter que deixar os meus bens materiais. Ele não se hesitou. E eu queria trazer um exemplo que é muito conhecido de uma pessoa que não entendeu o segue-me de Jesus. Coloca para mim, se puder, por favor, Mateus 19, versículo 16. O jovem rico. O jovem rico, ele não entendeu o segue-me de Jesus. Eu vou ler do 16 ao 22. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Só até aqui. Eu nem preciso falar muito, né? Que a própria palavra já respondeu. Eu creio que os irmãos já entenderam. Esse jovem rico. Mas eu conheço o que eu preciso para entrar, para ter a vida eterna, Jesus. Eu já conheço os mandamentos, eu já conheço tudo. Jesus fala: Você quer ser perfeito? Você quer ter a vida eterna? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ele simplesmente dá as costas para Jesus. Ele não entendeu o chamado. Aleluias. O jovem rico, ele não entendeu esse chamado. Quem será que nós estamos se identificando hoje? Como Mateus ou como esse jovem rico? Que não estamos presos às coisas terrenas que a gente não está querendo largar para seguir Jesus. Eu quero ser como Mateus. Quando Jesus fazia o convite, como ele já fez o convite, mas sem se hesitar, sabe? Sem olhar para trás, sem olhar o que eu conquistei terreno. Eu só quero segui-lo, eu não quero ser como esse jovem rico. E um outro exemplo que eu não vou ler é de Pedro. Pedro, ele recebeu o milagre ali na pesca maravilhosa, né? Eles estavam ali tentando pescar durante a noite toda. Eles não conseguem pegar nenhum peixe. Mas vem Jesus e faz o milagre. Pedro, ele recebe o milagre. Pedro poderia muito bem receber o milagre e seguir sua vida. Mas Pedro, ele recebeu o milagre e decidiu seguir Jesus. Muitos recebem o milagre, como foi dito. Querem o milagre, mas não quer saber do dono do milagre. Pedro, mesmo recebendo o seu milagre, ele também fez a escolha de seguir Jesus. Aleluias. E para Mateus, irmãos, não tinha como seguir Jesus sendo cobrador de impostos. Ele precisou fazer uma escolha para seguir Jesus. Eu não posso ser cobrador de impostos e seguir Jesus. E o que você precisa deixar hoje para seguir Jesus? Qual é a escolha que você vai fazer hoje para seguir Jesus? Que o Espírito Santo ministre ao seu coração o que você deve deixar hoje. Porque eu creio que no coração de cada um já está vindo algo que o Senhor está tocando. Eu preciso deixar. Será que eu preciso deixar um relacionamento que não vem de Deus? Será que eu preciso deixar talvez algumas atitudes que não agradam ao Senhor? Será que eu devo deixar algumas amizades? Ou será que eu devo deixar o meu orgulho? Aquilo que está me impedindo de chegar a Jesus? O que devemos deixar para trás?
Qual é o pecado que está te deixando não seguir Jesus? Não está deixando você enxergar o chamado de Jesus? Aleluias. Paulo, ele fala assim para nós em Filipenses 3. Filipenses 3, 13. O 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa tudo para trás para seguir a sua vocação, para seguir o seu chamado, aquilo que o Senhor chamou ele. Deixa tudo para trás, irmãos. Deixa tudo aquilo que está impedindo de seguir Jesus e segue a Ele. Você não vai perder nada seguindo Jesus. Muito pelo contrário, você vai ganhar uma vida transformada. Então Mateus, ele se levanta, ele recebe aquele olhar de Jesus. Ele ouve a palavra de Jesus. Ele deixa tudo e segue Jesus. E seguir Jesus significa ser discípulo dele. Ser aluno, caminhar com ele, ver como Jesus andava, como Jesus reagia, como ele pensava, as atitudes dele. Isso significa ter intimidade com Jesus. E Jesus, ele discipulou todos os seus apóstolos e discípulos. Ele discipulou todos. Cada um que ele foi chamando, ele foi discipulando. E eu creio que, assim como Jesus ensinava os seus discípulos, os seus apóstolos, é o mesmo que nós temos hoje. Como se chama? O discipulado que nós temos hoje. Para os apóstolos ser algo, eles foram ensinados pelo Mestre. Eles foram ensinados pelo Mestre Jesus. E hoje nós temos o discipulado aqui na igreja. E eu acho interessante. Porque é isso que o Senhor quer. O discipulado não é uma coisa tipo, um peso. Não é porque é uma coisa chata. Não. O discipulado é para você ter mais intimidade com Jesus. Para você tirar as tuas dúvidas. Para você entender quem era Jesus. Para você entender a palavra. O discipulado que nós temos hoje na igreja é essencial para você entender mais sobre Jesus, para você tirar as tuas dúvidas. O discipulado nos faz entender, nos faz ter a intimidade, a caminhar com ele. Gente, se Jesus mesmo discipulava os seus discípulos, quem somos nós para não sermos discipulados? É só mais aprender sobre Jesus, é sobre mais caminhar com ele. Foi assim que os apóstolos faziam. Quando cada um for chamado, eles ficavam só assim, acompanhando. Ficavam só observando, né? Só observando como Jesus falava, como Jesus agia, como Jesus pensava. Eles ficavam só observando tudo. Porque na época, os discípulos, os alunos, eles queriam ser como o mestre. Então eles ficavam aqui, só observando, detalhe por detalhe. Aleluias. Glória a Deus. E caminhar com Jesus para Mateus era deixar de ser um publicano para ser um discípulo. Para Mateus era uma mudança de identidade, uma mudança de olhares, da forma que olhavam para ele. Mudar a forma que as pessoas o enxergavam. Esse era o caminhar com Jesus para Mateus. E seguir Jesus nos dá uma nova identidade. Nos torna filhos de Deus. E nós conseguimos entender quem nós somos. Porque na caminhada, não precisa ser só jovem, só adolescente. Eu creio que os adultos, os mais velhos, na nossa caminhada a gente pergunta, quem sou eu? O que eu devo fazer? Quem sou eu? Eu creio que todos já se perguntaram, quem sou eu? Só que a gente entende que caminhar com Jesus nos faz entender quem somos nós. E eu queria dar um exemplo, a qual nós estamos estudando, de João Batista.
João Batista, ele sabia quem ele não era, mas também ele sabia quem ele era. Os líderes mandaram ir perguntar para ele: quem és tu? Tu és o Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Tu és o Messias? Não. Mas quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. A vida de Jesus, a vida de João Batista só fazia sentido através de Jesus. Ele sabia quem ele era, mas também sabia quem ele não era. Os irmãos estão entendendo que a nossa vida só faz sentido através de Jesus? Que em Jesus nós temos uma nova identidade. Nos dá uma nova identidade. Nos faz entender quem somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Em Jesus sabemos a nossa identidade e somos transformados. E além da transformação de Mateus, o Senhor Jesus, ele usou algumas habilidades de Mateus. Assim como ele fez com todos os apóstolos. Cada um já tinha a sua habilidade ali. Só que Jesus olhava e falava: esse sabe escrever. Olhou para Mateus: esse daí é bom de conta, de contabilidade. Ele sabe escrever, sabe ler. O Senhor, ele pega nossas qualidades para aperfeiçoar no reino dos céus. Ele aperfeiçoou a habilidade de Mateus, a inteligência de Mateus, e fez ele como guardião de registros, a qual ele escreveu o seu evangelho. O evangelho de Mateus. Aleluias. Então nós entendemos até aqui que Mateus, ele recebe o olhar de compaixão. Ele recebe o convite do Senhor de segui-lo. Ele se levanta, ele deixa tudo e segue a Jesus. E seguir Jesus é ser discípulo dele, é ter a intimidade com ele, é aprendendo mais, é deixar os velhos hábitos para trás e seguir Jesus. Seguir Jesus, irmãos, nos leva a um desafio. Sabemos que não é fácil. Só que com Jesus a gente consegue vencer todos os desafios. Nós temos uma vida transformada pelo Senhor. Ele não olha com os olhos humanos. Ele não olha com um olhar de julgamento. Ele olha com um olhar que ele nos enxerga além do que nós vemos. Ele olha para você e fala: esse daí pode ser um pregador da minha palavra. Esse daí pode louvar, esse daí pode ser missionário. Às vezes não nos enxergamos qualidade em nós, mas Jesus enxerga qualidade. Ele enxergou a qualidade de Mateus. Ele enxergou Mateus além dos olhos humanos. Ele enxergou além. Jesus nos enxerga além. Ele olha, vê as nossas qualidades que nós não vemos para capacitar para o seu reino. Aleluias. Glória a Deus. 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Outra coisa que me chamou a atenção. Porque Mateus, eu creio que ele não fez esse banquete só para Jesus, mas sim para os seus amigos. Eu chamo isso de evangelização. Mateus, ele conhece Jesus, ele fica tão transformado, ele fica tão cheio que ele fala assim: eu preciso falar desse Jesus para os meus amigos. Mateus não tinha muitos amigos. Mateus, eu creio que ele não tinha contato com a sua família. Mateus, ele não tinha muitos amigos porque ele era um publicano, né? Um cobrador de impostos. E os teus únicos amigos eram os outros publicanos, os outros cobradores de impostos, outros pecadores. E ele fala: eu vou fazer um jantar, vou chamar Jesus e vou falar para esses caras quem eu conheci. O olhar que me encontrou é um olhar que pode encontrar eles. Mateus, ele evangeliza os seus amigos, ele faz esse banquete, chama os teus amigos para apresentar Jesus para ele. E a pergunta que fica: será que nós estamos evangelizando aquele que está ao nosso redor?
O evangelismo, irmãos, não precisa a gente ir longe, para outra cidade evangelizar. Às vezes quem precisa ouvir sobre Jesus é quem está do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, aquele que pega carona com você, aquele que vai no ônibus com você, é esse. André, conhecido como evangelista. Para quem ele evangelizou primeiro? Para Pedro. Pedro, seu irmão. Aleluias, glória a Deus. Às vezes é o de dentro de casa que precisa ser evangelizado. Sabe, a gente conhece Jesus. A gente já recebeu o olhar dele, já recebeu a transformação. Por que a gente não está pondo isso para fora? Por que a gente não está falando mais sobre este amor? Este amor transformador. Por que a gente não apresenta mais este olhar que nos encontrou e pode encontrar os outros? Um olhar transformador de amor. É tão bom quando você recebe um milagre de Jesus ou algo de Jesus que você fica tão contente, tão tipo, nossa, eu quero botar para fora. E você fala para uma pessoa. E essa pessoa fala assim, nossa, Jesus transformou ela. Será que ele pode também me transformar? Pode, ele pode te transformar. O mesmo olhar que me encontrou, te encontra hoje. Ele pode te transformar. Ele pode mudar a sua vida, então fala. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Peça ao Senhor espírito de ousadia para que você fale dele. Mas fale, evangelize. Seja um missionário na sua casa. Seja um missionário no seu serviço. No seu carro, com quem vai com você, no ônibus. Não precisa ir longe. Filipe também evangelizou Natanael. Todos foram entendendo ali a caminhada, e cada um foi evangelizando. Nós precisamos levar esse evangelho. Mas não fica preso que você precisa ir para longe, irmãos. Mateus, ele apresenta Jesus para os seus únicos amigos. E não foi tão longe. Eram seus amigos que estavam com ele todos os dias. Ele apresentou Jesus. Que possamos ser missionários aonde nós estivermos. E falar de Jesus. Por onde nós pisarmos os nossos pés. Falar sem medo. O Senhor, ele nos fala para ir e pregar o evangelho dele. Mas ele não fala assim, vai lá para a África. Vai lá para a Índia, não. Ele fala só, ide pregar o meu evangelho. Seja um missionário onde você estiver. E leve a palavra. Leve esse Jesus que transformou você. Sabe esse Jesus que te pegou, que te olhou para aquela pessoa que muitos olhou para você e falou, esse daí não tem jeito, esse não vai largar o vício. Esse não vai largar as drogas, esse não vai largar a vida errada dele. Sabe essas pessoas? É esse que você tem que apresentar a Jesus. E mostrar o que Jesus fez na sua vida. Olha, sabe? Eu era assim, assado, mas eu tive um encontro. Um olhar de amor me encontrou. E ele me transformou. E ele pode te transformar. Assim como Jesus transformou a vida de todos os apóstolos, assim como de Mateus. Mateus, um cobrador de impostos, vira um discípulo de Jesus. Mateus, que recebia aquele olhar de desprezo, de ódio, ele recebe o olhar de amor. Mateus, ele recebe a sua vida, ele recebe uma transformação de vida. É tão bonito esse chamado de... Todos os outros são bonitos, mas o chamado de Mateus é tão bonito. Porque quando a gente para raciocinar que ele nem se hesitou, foi uma ação que gerou a reação de Mateus. O Senhor nem falou muita coisa. Jesus só falou para Mateus, segue-me. Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente um texto, né? Quer que ele mande um áudio de 2 vezes lá. Um áudio de 3 minutos. Para que a gente, sim, agora eu vou me afirmar, porque Deus falou um textão comigo, né? É dessa forma. Mas Jesus só falou para Mateus, segue-me, uma palavra. E Mateus teve um encontro com aquele olhar que ele falou, opa, ou eu levanto agora e sigo Jesus, ou eu vou ficar
o resto da vida nesse pecado que não vai me levar a lugar nenhum. Porque acredito eu, Valéria, que Mateus, ele deitava a sua cabeça na sua casa. Ele colocava a sua cabeça no travesseiro e pensava: eu sei da lei. Meu Deus, eu sei do Velho Testamento, eu sei das leis. E eu sei que o que eu estou fazendo é pecado. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Eu creio que Mateus tinha esse conflito dentro dele. Eu conheço a lei. Eu conheço o Velho Testamento. E eu sei que o que eu estou fazendo é indigno, é errado, é pecado. Só que nesse dia que Mateus levantou e foi trabalhar, foi um dia a qual Jesus tinha marcado um encontro com ele. Foi um dia que creio eu também lendo a palavra, Mateus ele foi com alguma expectativa, sabe por quê? Porque já estava ali rolando a fama de Jesus na cidade. Mateus, eu creio que ele estava com uma expectativa porque eu creio que chegou no ouvido dele sobre Jesus ali. Opa, o Messias está aí, está fazendo milagre. Jesus está aí, o Messias, Jesus está aí fazendo a cura, está aí o milagre. Eu creio que chegou no ouvido dele, porque a fama de Jesus espalhou muito rápido ali na cidade. E eu creio que Mateus, ele acordou com uma expectativa muito grande. Ele foi trabalhar. Será que Jesus vai ter algo comigo? Será, irmãos, que quando a gente vem para o culto, a gente vem com alguma expectativa? Sabe aquela expectativa que hoje eu vou sair daqui transformado? Eu vou sair daqui hoje cheio da presença de Deus? Porque se a gente vem para o culto sem expectativa, então nós não estamos entendendo o verdadeiro evangelho. Você precisa ter uma expectativa em Jesus. Hoje eu vou para o culto porque eu preciso de renovo. Eu quero sentar, quero ouvir a palavra, mas eu preciso de um renovo. Hoje eu estou indo com uma expectativa que Jesus ele vai curar o que está lá em casa. Hoje eu vim na expectativa que Jesus ele vai libertar aquele que está em casa. Venha com a expectativa de que Jesus possa fazer algo por você. Que Ele possa fazer algo para você. Venha com expectativa. Tenha expectativa em Jesus. Aleluias. Versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluias. Jesus ele usa essa comparação de médico para as pessoas que estão bem. O médico não vai chegar e vai curar uma pessoa que está bem. Ah, está bem, eu vou curar. Não, ele vem para aquele que necessita, aquele que está enfermo. Eu não vim chamar os justos. Jesus, ele não... Irmãos, Jesus não veio para aquele que fala assim: eu sou perfeito, eu sou justo. Sabe para quem Jesus veio? Para mim e para você, que reconhecemos que somos pecadores. Ele vem para mim e para você que reconhece quem nós somos, que somos falhos, que somos pecadores. Ele vem para mim e para você que recebe o olhar de desprezo, assim como Mateus. Ele vem para mim e para você que recebe o olhar de desprezo, de nojo, de olhar que fala assim: esse daí não tem mais jeito não. Esse daí, esquece. É para esse que Jesus veio. Jesus veio para Mateus, cobrador de impostos. Um judeu que era publicano, que recebia olhar de desprezo por conta da sua profissão. Ele veio para esse, porque, como eu disse no início, o olhar de Jesus não é o olhar humano. Ele vê além do que nós vemos. E ele pode transformar a sua vida. Mas a partir do momento que você entendeu, segue-me de Jesus. Se Jesus falar para você hoje, segue-me, qual vai ser a sua reação? Você vai ser como Mateus, sem se hesitar? Você vai levantar, você vai deixar tudo aquilo que te afasta, que está te impedindo de chegar ao Senhor, e vai segui-lo? Ou vai ser como o jovem rico, que vai simplesmente dar as costas para Jesus e não entender o segue-me de Jesus?
Aleluias. E eu queria finalizar com uma frase. Eu vou ler aqui, porque se eu tentar falar, não vai dar muito certo. A frase de Jim Elliot. Foi um americano missionário. Ele e seus 4 amigos, eles foram mortos pelos índios. Era uma operação ALCA que eles fizeram no Equador. Eles tentaram, foi uma missão que o Senhor colocou no coração dele. Antes de ele ter o primeiro contato com esses índios, ele mandou por avião presentes, alimento para ter esse contato, para ter, sabe? Tipo, o primeiro contato ali com eles, ele tentou mandar. Ele mandou. Só que quando foram ele e os seus 4 amigos, pessoalmente, sabe? Eles foram mortos. Eles foram mortos pelos índios. Só que Jim, ele entendeu a sua missão. E uma frase que ele deixou em um dos seus cadernos, porque a sua esposa, ela continuou a missão do seu esposo. E ele deixou uma frase, a qual eu li e fez sentido com a palavra, que diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Novamente. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. É forte, porque não é tolo aquele que renuncia à sua vida, às coisas temporárias. Não é tolo aquele que deixa as suas coisas para trás, os seus bens materiais. Aleluias. E não pode perder. O que não pode perder? A sua salvação. Você não é tolo porque você tem que deixar tudo para trás. Você tem que ganhar o que você não pode perder, que é a sua salvação. Qual as prioridades que nós temos dado? Nossos bens materiais ou a nossa salvação? É muito forte essa frase que ele deixou no seu caderno. Aleluias. Irmãos, até aqui o Senhor, Ele tocou no meu coração. Eu queria finalizar com essa frase de Jim Elliot. E eu espero que a palavra veio falar com o coração de cada um. Assim como falou com o meu. Que possamos entender o segue-me de Jesus hoje. Que hoje possamos aproveitar esta oportunidade e fazer a sua escolha. A minha escolha e a sua. Hoje o Senhor está olhando com você. Olhando para você. Está dizendo, segue-me. A escolha é sua. Mas deixe tudo para trás. Aquilo que está te pedindo de seguir. Porque você vai ter uma vida transformadora. Uma vida transformada, assim como Mateus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Valéria pregando aqui, eu lembrei de algo que aconteceu. Deixa eu falar rapidinho. Certa vez a gente estava evangelizando um rapaz, aproximadamente de uns 27, 28 anos de idade. E ali a gente conversando com ele, semanas, né? Várias semanas. Aí, em um dos dias, ele aceitou Jesus. Nessa conversa com a gente, no diálogo, a gente falando de Jesus. Mas antes de ele aceitar Jesus, ele sempre falava assim: e lá na igreja? Tem mulher lá? E na igreja lá? Tem mulher lá? Tem varoa lá? Toda hora ele falava isso. E a gente falava para ele assim: ó, você está aceitando Jesus. Você não está indo na igreja por causa de mulher. Não é assim que funciona lá. Mulher tem homem, tem mulher, tem criança, tem tudo. Mas tem mulher bonita lá? Mas tem mulher solteira lá? E ele falava desse jeito. Aí a gente comprou para ele uma Bíblia e uma harpa, que a gente era da Assembleia, a Assembleia sempre, né, com harpa, né? Harpa cristã. E a gente comprou uma Bíblia e uma harpa e demos para ele. E ele sempre falando o quê? Que queria uma mulher. Tem mulher lá? Se tiver mulher, eu vou. Falava desse jeito. Mesmo depois que aceitou Jesus. Aí passa-se
2, 3 dias depois de aceitar Jesus, e ele falando isso. Aí ele vem até a mim, entregando a Bíblia e a harpa. Que a gente tinha dado para ele, comprado e dado para ele. E ele devolvendo. Eu falei, mas por que você está devolvendo? Ele falou, não, só estou devolvendo. Aí eu achei estranho aquilo. Aí passa o dia do culto, eu estou descendo para o culto. Quando eu olho no bar, está ele e uma mulher. A mulher sentada no colo dele, eles bebendo ali, comendo. Uma porção ali. Qual é a moral desse fato, desse testemunho? Ele não queria Jesus. Ele queria que Jesus desse algo para ele. Mas Jesus mesmo ele não queria. E para você seguir a Jesus, nem sempre você vai ter o que você quer. E mesmo assim você vai ter que segui-lo. Louvado seja Deus. Que você possa seguir ele, não por aquilo que ele pode te dar. Porque o mais importante, como a Valéria trouxe a mensagem, é a salvação. Isso é o mais importante. Então, não se preocupa se as coisas não estão acontecendo e não chegaram em suas mãos até hoje. Não se preocupa com isso. Porque isso pode te levar para fora e longe da presença do Senhor. Você se tornar um crente frustrado porque as coisas não aconteceram da forma que você queria e você dá o jeito com as suas próprias mãos, com a sua própria força. Então, segue a Jesus, independente do que esteja acontecendo em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Segue ele que vale a pena. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Abra suas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse em cada um de vós para hoje e sempre. E todos bradamos em uma só voz. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.